Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Prazer estar aqui. Apesar dos temas de linha de pesquisa, eu não vou falar de nada, nenhum tema relacionado ao que foi mencionado aqui na abertura. Eu vou falar de um desafio que é comum a consórcios e projetos dessa magnitude, da magnitude do CBioclima, né? Que é fazer com que os grupos, né, que fazem parte desses consórcios, desses programas grandes, não trabalhem isoladamente, que a ciência e a inovação e a difusão não seja simplesmente a soma das partes isoladas, né? Então vou falar de integração. Então o que eu trouxe aqui para vocês, no começo, eu vou mostrar algumas dessas características, desafios que são comuns a grandes projetos desse tipo. E depois eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que a gente está fazendo no CBioclima. Então, assim, para começar, o que é um grande projeto como o CBioclima? O que são esses grandes consórcios, né? No Brasil, basicamente, a gente tem dois tipos, né? Nós temos os INCTs, que são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são financiados pelo CNPq, deve ter, acho que, quase 200 em diferentes estados do Brasil, e nós temos no estado de São Paulo o CEPIDES, né, que é uma iniciativa da FAPESP. Então esses projetos, né, tem gente que chama de consórcio, ou como lá no INCT chama de programa, né, de ciência e tecnologia, é completamente diferente de um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, ou mesmo um auxílio regular, ou até mesmo um temático da FAPESP, né, que tendem a ser mais focados, tendem a ter hipóteses mais claras, hipóteses mais específicas, ligadas a experimentos. Eu tenho essa hipótese, vou testar essa hipótese com tal experimento, né? Aqui, então, a construção de projetos desse tipo é uma outra linha, né? Eu peguei aqui dois textos lá da página do INCT e do CEPID, e aí destaquei 3 características comuns a esse tipo de projeto. Primeiro, que são projetos de longa duração. E aí, longa duração é um termo subjetivo, né? Mas, geralmente, uma década, né? Então, tem a ideia de que primeiro faz um teste de mais ou menos 5 anos, se der certo, aprova, uma renovação, pode chegar o quê, Patrícia? 11 anos o CEPID, né? Então, esse é o longa duração. Tem outras iniciativas no Brasil parecidas, mas que são mais focadas em temas, né? Por exemplo, os PELDs, né? Os Programas Ecológicos de Longa Duração. Esse já tem PELD no Brasil com 30 anos, mas aí é bem focado num tema também. A segunda característica, que eu acho que é a mais marcante e interessante para a gente pensar aqui, é que são consórcios que envolvem muitas instituições, muitas pessoas, muitos laboratórios, né? Ali de um lado está escrito redes nacionais ou internacionais de cooperação, INCT, e aqui desse lado aqui, multi-institucionais. Então, por definição, não é sobre um laboratório, sobre um grupo de pesquisa. E por trás disso está a ideia de cooperação, né? Porque não faz sentido a gente colocar, como no CEPID, quase 200 pessoas e pedir para cada uma dessas 200 pessoas continue fazendo a mesma coisa que elas estavam fazendo antes individualmente. E aí a terceira característica é que são projetos ousados, né? Então, eu tenho ali menção à fronteira da ciência, inovação, é fazer diferente do que a gente faz individualmente. Então, ali, impacto comercial relevante, fronteira do conhecimento, alto impacto científico e formação de recursos. E é justamente nesse contexto que está o nosso centro, né, o CBioclima. Então nós temos lá uma missão muito clara e ambiciosa, está dividida ali em 3 pedaços, um primeiro pedaço que é mais científico e acadêmico, né? O segundo, que é o de inovação e tecnologia, e o terceiro, que é o de difusão. Então, o primeiro ano, basicamente, né, a Patrícia deve ter contado essa história ontem, mas o primeiro ano do centro foi, organizar a casa, né? Então, uma missão ambiciosa muito clara, um plano de longa duração, de 5 para 10 anos, e aí convidar pessoas, né? Então, nós temos mais de 200 pessoas envolvidas. Como é que a coordenação organizou isso, né? Então, para atacar essa missão aí, nós temos, então, 4 grupos de trabalho, ou Workpacks, ou WPs, eu vou usar essa terminologia, tá? Só para a gente padronizar aqui.
que são aqueles 4 ali, e os 4 trabalham para a gente encarar essa missão, né? Na verdade, por trás desses 4 pilares aí, nós temos uma estrutura muito mais complexa. O slide está pequeno aqui, né? Mas aquela parte de cima ali do slide mostra a parte da governança, da gestão administrativa e acadêmica do centro, né? Então a gente tem a professora Patrícia lá em cima como a PR, né? Essa é a terminologia que a FAPESP usa, que é a pesquisadora principal, ela que responde, então, diretamente para a FAPESP. Tem a ajuda do Maurício ali de baixo. Aí, de um lado, tem também um comitê internacional e a equipe de gestão. Veja que embaixo, então, na equipe de gestão, nós temos uma estrutura transversal, que são as coordenações, né? Então, esse organograma aqui, que é complexo e necessário, já é assim, um grande avanço em relação a vários desses consórcios aí. Eu estava lendo sobre, já vou mostrar uns livros sobre administração, de gestão de times grandes como esse, né? Tem um gradiente de bom e ruim, assim, de como gerir projetos desse tipo, né? O ruim é assim, são projetos que não tem nem isso aqui. Então isso aqui já é um grande avanço, né? Então essa estrutura transversal ali, nós temos as várias coordenações, inovação, e a última lá, que é a nova, que é a de integração. Então eu fui convidado para me juntar ao grupo em maio, junho, então desde então a gente tem uma nova caixinha ali, que é a de integração. E aí embaixo nós temos então os 4 grupos de trabalho ou WPs, né? Cada WP é coordenado por um ou uma dupla de PPs, né, que são os pesquisadores principais, que estão abaixo da PR, e os PPs são as pessoas que coordenam esses WPs e que têm acesso direto ao recurso da FAPESP e que organizam as grandes questões. Então, esses 4 pilares aqui do comitê executivo. Tá, como é que então a gente faz gestão, principalmente pensando na integração de um consórcio gigantesco como esse, com uma missão ousada como essa, que envolve um monte de gente e longo prazo? Não é no feeling, não. Não é no, eu vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Tem ciência por trás disso. Estou dando aqui um exemplo só de 3 livros sobre o tema, né, que a galera chama de Big Team Science, né? É a ciência dos grandes times de pesquisa, né? Então, coloquei só 3 exemplos aqui. Eu não li ainda os 3, mas eles já estão lá na minha prateleira, já estão na minha lista, e eu estou explorando, já que a minha missão é coordenar a integração, eu estou explorando esse tipo de ciência aqui. Então, assim, um pouco do que eu vou mostrar aqui, o que eu já estou mostrando, tudo baseado, né, nessa ciência da gestão de grandes projetos. Então, assim, o que esses livros e essa linha de pesquisa sugere como um bom caminho para a administração desses grandes consórcios? É que a gente evite algumas coisas. Então, o primeiro passo é pensar nos problemas que podem surgir naturalmente da estrutura desses grandes consórcios. E o principal problema é esse aqui, ó. É a formação de silos, né? Formação de grupinhos dentro desses grandes projetos. O silo é aquela estrutura bastante usada na agricultura para acumular grãos, né? Mas vou pensar em reservatórios, né? Então, o que esses livros sugerem é que é natural que num primeiro momento da administração desses grandes consórcios, esses silos se formem. Né? E por que eles se formam? Eles são, como está dizendo ali no slide, é um processo natural. O primeiro motivo é porque tem uma inércia acadêmica, né? A gente, quando pensa um projeto desse tamanho, você convida pessoas que são consolidadas nas suas áreas para fazerem partes, né? O que, no nosso caso, aqui a gente chama de PP, né? Em outros projetos tem outros nomes. Essas pessoas são consolidadas, elas têm as suas redes, seus laboratórios funcionam muito bem, são pessoas que têm sucesso. Então é natural que essas pessoas tratem os seus subgrupos, ou no nosso caso os WPs, como uma unidade, o seu laboratório como uma unidade produtiva de gerenciamento. Então é natural que isso aconteça e faz todo sentido, né, gente, que isso aconteça. O segundo motivo é a falta de objetivos unificadores, né? Então, assim, esses consórcios têm uma missão ampla, mas alguns deles não têm
questões unificadoras. Aqui, né, quero destacar mais um ponto que a gente está na frente, eu acho, ali naquele gradiente de ruim, muito bom, a gente está bem próximo do muito bom, a gente já tem uma questão unificadora que envolve o microbioma do solo, que o pessoal está coordenando aqui, que a ideia é que envolva todos os WPs, e a gente tem pensado outras grandes questões também, né? O terceiro motivo é uma comunicação hierárquica, no sentido de ela ocorrer só dentro dos grupos, dos grupinhos, e ela não ocorrer entre os grupos. Naturalmente que a comunicação ela tem que seguir aquele organograma, né? Porque vocês imaginem 200 pessoas enviando e-mail para a Patrícia uma vez por dia, ou uma vez por semana. Ela ficaria louca, né? Então não dá. Então é lógico que tem que ter uma estrutura de comunicação, mas não é disso que eu estou falando. A estrutura de comunicação do tipo, alguém escreve para o financeiro, o financeiro escreve para a Patrícia e assim por diante. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma comunicação entre grupos sobre objetivos de pesquisa. E aí, finalmente, a falta de identidade compartilhada, né? Assim, em projetos dessa natureza, é normal, principalmente que o pessoal mais jovem, o pessoal não se vê como parte do todo. É um pessoal que fala, beleza, eu estou aqui dentro desse grupo, eu faço parte desse laboratório, a minha contribuição não é tão gigante assim para o grupo todo, né? Então, e aí isso gera uma falta de pertencimento, que eu também não acho que é algo que tenha acontecido, pelo menos na minha experiência aqui com o grupo. Então, assim, o que eu estou mostrando aqui são características naturais, consequências naturais de consórcios desse tipo. Eu acho que o nosso centro, o CBioclima, está bem posicionado, porque a gente não está correndo o risco de fazer com que os silos aconteçam tão fortemente assim. Mas aí o que acontece, geralmente, quando esses consórcios sofrem esse tipo de problema, né, é que vai de um potencial para gerar uma ciência transformadora, que é uma ciência que ocorre transversalmente, que ocorre que é somente possível com colaboração, para riscos. Que riscos são esses? Eu elenquei alguns aqui, né? O primeiro deles é a fragmentação, né? Então o que acontece é que um projeto ele se desenvolve como se ele fossem, por exemplo, projetinhos individuais, como se fossem, a gente poderia fazer uma analogia com o nosso aqui, ao invés da gente ter um grande projeto organizado em 4 WPs, a gente teria 4 temáticos, por exemplo, da FAPESP, e aí eles tocariam cada um as suas coisas, produziriam a sua ciência e daria tudo certo, né? O segundo é um desengajamento, né? Então, se isso acontece, principalmente os jovens começam a ficar menos estimulados, eles falam, eu vou fazer aqui o meu mestrado, o meu doutorado, e eu não vejo como que eu estou contribuindo tanto para o geral. E aí, para mim, o principal problema, né, quando isso acontece, isso é bastante comum de acontecer em grandes consórcios, segundo esses livros aí, são as oportunidades perdidas, né? Um centro desse tamanho tem oportunidade, tem chance de gerar ciência que não seria capaz com os grupos isoladamente. Então, quando isso acontece, a gente perde a oportunidade de gerar um conhecimento que não seria possível de ser gerado de outra maneira. Para mim, esse é o principal. E aí o resultado é um grande projeto que produz boa ciência. Por exemplo, no nosso centro, tenho certeza absoluta, e isso é inegável, que ciência de grande qualidade vai ser produzida, mas que não chega no potencial de transformar mesmo aquilo que a gente estava pensando. Então, assim, esses são os grandes problemas de consórcios desse tipo. Eu acho que a gente está bem longe de que isso aconteça no nosso, só pelo fato de eu estar aqui falando sobre isso, só pelo fato da gente ter uma coordenação de integração, eu acho que a gente já está bastante avançado em relação a demais. Então, assim, o que a gente tem pensado, né, junto com a Patrícia, com a coordenação e com os meus colegas PPs, né? Eu estou olhando esses livros, estou estudando, então a boa notícia é que a gente sabe o que a gente tem que fazer. A primeira é, vamos criar forças de integração, que basicamente é estabelecer grandes perguntas, né? Então a gente cria grandes perguntas que só podem ser respondidas se mais de um WP trabalhar junto. Então 1, 2, 3, idealmente 4 WPs. Criar estruturas de apoio. O que é isso? É implementar uma gestão focada na integração.
a gente já fez isso. Tem uma caixinha lá de coordenação de integração, ou seja, a gente está pensando a gestão do centro além da parte financeira, dos recursos, etc. Nós estamos pensando já explicitamente em como fazer isso. E aí estimular, para não dizer forçar a interação, né, que é criar espaços formais e informais para comunicação horizontal, né, entre todo mundo. Entre PPs, PAs, pós-docs, TT, estudantes. O que é isso? É isso aqui, vocês estão fazendo nos últimos 2 dias, né? Esse aqui é um espaço formal de integração. Aqui está todo mundo. Tem PP, os PPs estão aqui, os PAs, os pós-docs, os TTs, estudantes estão aqui, fazendo tudo de um jeito não hierárquico aqui. Então eu espero, por exemplo, que no final do dia de hoje, quando tem uma mesa redonda, né? Tomara que o assunto integração apareça naturalmente, ou forçosamente agora, como um assunto para vocês baterem um papo. Então esse aqui é um espaço desse tipo. Então o que a gente quer, né, o que eu estou pensando, né, não é mudar o que PPs fazem. Eu não vou virar para o Célio, que é um pesquisador consolidado internacionalmente, com uma carreira maravilhosa, e falar: Célio, agora você tem que estudar a fenologia das plantas. Ele já deve fazer isso por tabela, por conta da Patrícia, mas não é pedir para os PPs mudarem aquilo que eles estão fazendo, ou pedir para os PPs mudarem os seus workpacks, não é isso. É abrir espaço para novas conexões, promover a integração dentro e entre grupos. E trabalhar especialmente com quem tem mais abertura. Quem é que tem mais abertura, na minha visão? Vocês, os jovens. Por quê? Porque vocês não têm carreiras consolidadas ainda. Vocês não têm as estruturas de colaboração já totalmente consolidadas. O PPs, por exemplo, por serem pessoas mais consolidadas, as redes já estão um pouco mais formalizadas. Então, o que a gente está pensando, né? Então, eu vou mostrar agora 2 iniciativas que a gente tem trabalhado, e aí o meu foco é fazer isso mesmo, é começar, lá nos livros eles chamam de uma abordagem bottom-up, né, de baixo para cima, que é da base para cima, que é focar principalmente em quem está desenvolvendo os projetos, né, estudantes, pós-docs e jovens que ainda estão se consolidando, né. Então a primeira ação, que eu estou super empolgado, que foi uma das coisas mais estimulantes que eu participei recentemente, com um grupo de pós-docs do centro. Quem é que está aqui? A Fábio está aqui, a Alan está aqui, a Saura está aqui também, né, que é o primeiro workshop de integração para jovens pesquisadores. Então, assim, se você não recebeu ainda o convite, entre em contato com o pessoal ou comigo. Vai acontecer no dia 26 e 27 de novembro. É um evento focado para jovens pesquisadores, pós-docs e TTs. Nós fizemos 3 reuniões, as primeiras 3 reuniões que eu participei, foi mais assim para a gente falar: olha, obrigado, a gente está meia hora atrasado, então vocês não têm moral nenhuma para me cobrar sobre tempo, né? Só estamos 40 minutos então agora, né? Tá, mas eu vou gastar bem menos do que isso. Então, assim, o objetivo ali foi criar um espaço seguro, de integração, sem hierarquia. O que eu quero dizer sem hierarquia? É um evento só para jovens. Então, não vai ter nenhum PA lá, não vai ter nenhum PP. As 3 reuniões a gente basicamente conversou sobre o que seria o ideal dessa estrutura. E a única coisa que eu pedi para o pessoal é que eu queria que fosse um workshop não temático. Então, não é sobre microbioma, não é sobre ecologia de plantas, não é sobre fenologia, é um workshop sobre integração. Então, o pessoal super... então, assim, agora eles é que estão tocando, são os pós-docs que estão organizando um evento para eles. Aqui o Fábio me enviou ontem o logo, né? Foi ontem, anteontem, né? Então, é um novo logo que inclui os 4 workpacks e mais 2, que é o de difusão, que é aquele círculo concêntrico ali, mais o de inovação tecnológica. Então, assim, põe aí na sua agenda. Estou super empolgado, eu tenho certeza que dali vai sair a integração que a gente tem pensado. Eu vejo os jovens, assim, parece que eu sou super velho, né? Mas assim, nós, como tecido conjuntivo da integração entre
entre os WPs, né? Então, assim, eu tenho muita esperança mesmo que a coisa vai começar a fluir a partir desse tipo de encontro. O segundo que eu quero mostrar aqui para vocês, que é um mapeamento formal que a gente fez com os PAs, sobre como os PAs se veem no centro e como que eles acham que a gente poderia promover a integração. Então, eu me reuni com a Michele, com o Emerson, o pessoal da comunicação, o pessoal que tem formação em comunicação e gestão de pessoas, para a gente bolar um formulário que fosse amigável, que fosse convidativo para os PAs responderem, para a gente entender como que o pessoal se vê, que atividades integradoras motivariam e assim por diante. A gente deu um mês para o pessoal responder, a gente recebeu as respostas na segunda-feira dessa semana, e eu só quero mostrar 2 gráficos aqui rapidamente para vocês, só para mostrar só para ilustrar o que eu tô falando, né? Então, por exemplo, uma pergunta que eu achei que as respostas foram super animadoras, que é que tipo de ação específica promovida por cada WP, aí eu estou focando dentro, não é nem entre ainda, que o pessoal estaria interessado. Então, 54 respostas, 53 pessoas, eu estou até curioso para saber quem que foi essa única pessoa que não quer colaborar em pesquisa, né? Está lá assim, 98% das pessoas querem colaborar em pesquisa, né? Então, assim, isso já de cara diz, bom, eu estou aqui, eu quero colaborar, faça alguma coisa, né, facilite, crie esse espaço formal e informal para me incluir nessa colaboração em pesquisa, né? Aí, em segundo lugar, ali, eventos específicos do CBO Clima, tipo esse, né, workshops, então vocês estão aqui por algum motivo. Olha lá, a Michele está lá no fundo, acabei de ver. Aí, ó, Michele, você não viu os resultados ainda? Disseminação e participação, essa eu fiquei um pouco surpreso, eu achava que mais gente estaria interessado em participar desse tipo de atividade também. Aí uma segunda pergunta um pouquinho mais específica agora, essa mais transversal, que tipo de atividade mais específica as pessoas teriam interesse, né? E aí, em primeiro lugar, com 70%, quase 80% ali, é colaboração em artigos que já estão em andamento, não coube tudo ali, né? Então, assim, tem um monte de gente que quer ser convidada para colaborar em iniciativas que já estão em andamento. Em segundo ali, colaboração que eu fiquei surpreso também é colaboração em experimentos. Então tem um monte de gente tocando experimentos interessantes ou pensando em experimentos interessantes, e aí tem um monte de outras pessoas que querem participar disso aí. Então, assim, pensa aí, se você está tocando um experimento, tem um monte de gente criativa e competente no CBO Clima. Talvez convidar um grupo de pessoas ou uma ou outra pessoa para te ajudar no experimento seja uma estratégia que faça a sua pesquisa mudar de patamar em relação à criatividade. Aí depois outros temas ali, o uso de equipamento, que foi uma coisa interessante também. Então, por exemplo, tem um sequenciador lá em Jaboticabal, né? Então deve ter gente que nem sabe disso, mas que está a fim de usar, que se beneficiaria de um uso de um sequenciador. Tem drone aqui, tem outros equipamentos em outros lugares. Então, assim, o uso de equipamentos eu acho que é um caminho bem fácil para a gente conectar as pessoas, né? A pessoa tem uma ideia, mas não sabe que nem existe um equipamento que faz aquilo que ela gostaria de fazer. Então aqui é o espaço, eu acho, para promover esse tipo de coisa. Uma que eu esperava uma porcentagem maior e que me chamou um pouco a atenção foi o compartilhamento de dados, né? Então, assim, olha, tem gente que gera um dado que eu gostaria de usar. Eu achei que teria mais gente interessada nesse tipo de integração. Então tá, a gente ainda está... e lá em cima, um que eu também fiquei feliz de ver, que são os workshops para proposição de artigos, né? Esses workshops são super desafiadores, né? Eu já participei de mais de uma dezena deles, eu diria que 95% deles falhou, né? Bem então, animador, né? É porque é difícil mesmo pensar um workshop para propor artigos, né? Mas é porque às vezes esses workshops eles unem pessoas que não se conhecem direito ainda, ou de instituições que são muito distantes. Eu acho que aqui a gente tem um potencial um pouquinho mais interessante para avançar nessa área. Então a gente está ainda digerindo os resultados, vamos ver o que a gente vai fazer com isso, mas estou super animado para, a partir disso aí, propor ações concretas de integração. Então, próximos passos. Primeiro, o convite aqui para vocês. Se você não quem é pós-doc TT
aqui, ou está ali numa fase de transição entre o doutorado e o pós-doutorado, entre em contato com a gente, com o Fábio, com a Alan está aí também, Saura está aqui também, para vocês receberem o convite, tá? Se não recebeu ainda, 26, 27 de novembro, vai ser aqui, vai ser super interessante, vai ser bem legal. PAs, a gente está, então, analisando ainda a resposta dos formulários. Uma ideia que já apareceu nos comentários, tinha uma pesquisa que era uma questão que era aberta e apareceu bastante isso, é o lançamento de editais, mini editais específicos para algumas iniciativas de integração. Então, por exemplo, teve gente que sugeriu, por que vocês não abrem um mini edital para a gente organizar uma campanha de campo para coletar um dado para responder uma pergunta unificadora. Eu achei super interessante essa ideia. Então aí a gente pode pensar uma estratégia do tipo, beleza, esse mini edital tem que incluir obrigatoriamente gente de todos os workpacks, por exemplo. Seria já um jeito de forçar ou estimular a integração. Além de outras coisas, né, que a gente vai pensar conforme a gente for analisando. E aí, finalmente, já estou terminando, assim, a integração não é uma tarefa que eu vou carregar sozinho. Né? Por definição, eu acho que a integração ela é uma atividade que envolve todos nós. Não tem como uma pessoa só fazer a integração. Né? Eu posso ser um facilitador da integração. Né? Então, cada um de nós tem assim, o seu papel. Né? Então, eu vejo, por exemplo, os PPs, meus colegas PPs, com um papel fundamental, que é o de apoiar a integração, propor novas ideias. Não adianta eu propor coisas, atividades de integração no centro, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, mas os meus colegas PPs todos falaram, não, isso é bobagem, não vamos fazer nada disso. Né? PAs, tragam suas ideias, né? Sejam os embaixadores da integração dentro do seu WP. Né? Comece a pensar nisso, como é que eu posso tirar vantagem, no bom sentido, dessa estrutura toda, dessa diversidade de ideias todas, dessa riqueza de formação e de pessoas que temos dentro do centro para promover. E aí, estudantes, TTs, pós-docs, participem dos workshops, sejam ousados, essa é uma chance única, né, na carreira. Eu, por exemplo, não tive nem perto disso na minha formação, uma chance de participar de um consórcio dessa magnitude. Então, assim, é uma chance muito única que vocês têm na carreira, de vocês de tirar vantagem mesmo para a sua formação. Proponham ideias ousadas, participem dos workshops. Eu acho que vocês são o tecido conjuntivo mesmo, que conecta os grupos e que podem realmente avançar a integração. Bom, é isso, gente. A gente pode ver, é natural que a gente veja esses grandes consórcios como ilhas diversas, ricas de conhecimento e de produção científica de alta qualidade, mas dá para ver também, eu acho que a gente tem potencial para enxergar esses grandes consórcios como redes colaborativas, e dessas redes saem propriedades emergentes que não podem ser previstas através dos nodos individuais. Né? E eu espero que é isso que a gente alcance. Eu estou muito empolgado e muito positivo, com uma perspectiva muito positiva que a gente vai alcançar isso. Qualquer ideia que vocês tenham, ou crítica, ou sugestão, qualquer coisa que vocês queiram conversar sobre integração, pode me escrever, me procura lá na minha sala, eu estou super aberto. Você tem uma ideia para um workshop, você tem ideia para um mini edital, entre em contato comigo, tá bom? Obrigado.